E aí, conforme forem chegando, vão entrando para assistir. Talvez alguns de vocês já tenham passado por mim no ano passado, tá? Eu sou Jamila, meu nome é Jamila, sou pediatra, e a Gisele me pediu para dar aula para vocês sobre as infecções de vias aéreas superiores, tá? Então, eu vou falando, conforme, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ir me interrompendo, a gente vai vendo ao longo da aula, tá? Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver os meus slides? Sim, prof. Tá. Qualquer coisa vocês me falem, aí eu mando mensagem, tá? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as infecções de vias aéreas superiores. Então, esse tipo de infecção é bem comum nos serviços de pronto atendimento. Se vocês forem atender pronto atendimento, assim, da parte infantil, vocês vão ver bastante isso, é uma queixa bem frequente, tá? E a incidência é inversamente proporcional à idade. Quanto mais nova a criança, maiores são esses episódios. Tanto é que a gente considera que, por exemplo, alunos menores de 5 anos podem ter até 14 episódios por ano. Se a gente for pensar 14 episódios por ano, dá mais que um por mês, né? Então, é aquela criança que às vezes a mãe fala que acha que tem a imunidade muito baixa, que quer que faça exame para ver a imunidade, porque está sempre resfriado, nunca melhora do resfriado, mas às vezes ela está naquela fase, nessa faixa etária, que é comum ter esses episódios mais recorrentes, principalmente naquela criança que frequenta a creche, que tem um contato maior com outras crianças, então cada criança vai levar um bichinho diferente, ali, um patógeno diferente, e para elas que ainda não têm aquela imunidade ainda bem desenvolvida, bem formada, porque não tiveram mesmo contato com a maioria dos patógenos, isso é normal, ainda não tem os anticorpos ali, né? Então, qualquer resfriadinho vai ter a manifestação clínica, tá? Mas a gente não pode esquecer... Oi? A senhora não iniciou a gravação. Ah, é verdade. Ainda bem que você me lembrou. Peraí, acho que por aqui eu não vou conseguir, eu vou ter que sair de novo. Deixa eu sair de novo para gravar, que por aqui não vai dar. Agora acho que foi. Ainda bem que você me lembrou, porque eu não estava lembrando mesmo, não. Sem problema, prof. Vamos ver se aparece agora, que ficou tudo preto aqui pra mim. Apareceu aí na tela, o slide? Apareceu sim, prof. Tá. Então, né, quanto mais nova a criança, maior a chance dela ter esses episódios recorrentes ao longo do ano, principalmente naquelas crianças que frequentam a creche, tá? E a gente não pode esquecer também que maior parte das vezes esses episódios de IVAs são causados por vírus, então não justifica aquela criança já sair sempre com um antibiótico, com um tratamento desse tipo, porque etiologia viral a gente não tem muito o que fazer, são mais assim o que a gente chama as medidas de suporte, né? Então, em relação à epidemiologia, esses episódios das infecções de vias aéreas superiores são mais recorrentes, são mais comuns quando a gente tem ali
os períodos de redução da temperatura, então os fatores climáticos vão influenciar bastante na incidência dessas infecções. Naquelas crianças que frequentam creches, escolas, como eu já falei antes, então elas têm, cada uma vai levar um patógeno diferente e elas estão ali compartilhando esses patógenos, elas que ainda não tiveram a formação dos anticorpos contra aquele bichinho ali, porque não tiveram contato com ele, então tem mais chance de desenvolver as manifestações, tá? Tem a parte genética, então pode ter ali os fatores de predisposição genética, de uma facilidade maior de ter uma ou outra infecção, e quando tem uma exacerbação, um aumento ali nas atividades esportivas também. Como fatores de risco, então a gente tem ali os fatores intrínsecos e os extrínsecos. Intrínsecos é aquele do próprio paciente, né? Então, de acordo com a idade, quanto mais novo, maior a chance de ter as infecções. No sexo masculino, os meninos mais novos têm mais chance de desenvolver, tá? Aquele paciente que é atópico, então já tem aquela mucosa mais sensível, às vezes mais edemaciada, produzindo mais secreção, então já é um fator a mais que favorece também ali o aparecimento, aquele acúmulo de secreção, aquela dificuldade da mobilização ciliar já favorece o aparecimento da infecção. Os pacientes que já têm a deficiência imunológica, né, a predisposição genética, como eu já falei, os desnutridos, esses pacientes, a gente tem sempre que ter um olhar a mais para eles, porque o desnutrido ele não vai ter uma resposta imunológica favorável, ele não vai ter aquela resposta esperada como uma outra criança normal, tá? Então, às vezes o desnutrido faz infecção grave sem apresentar nem febre. Então, um paciente desnutrido é um paciente que a gente tem sempre que ter um olhar a mais para ele, um cuidado a mais com ele, porque nem sempre ele vai ter aquela manifestação clínica exuberante, bonitinha, igual está descrito nos livros, tá? E o paciente com baixo peso ao nascer também, porque ele pode ter uma resposta menor ali, então favorece mais as infecções. Em relação aos fatores extrínsecos, então, de acordo com as estações do ano, né, naqueles períodos que a gente tem os episódios de maior queda de temperatura, favorece o aparecimento das infecções de vias aéreas, e geralmente é o período que tem uma maior circulação dos vírus respiratórios também. Por isso que, por exemplo, a campanha de vacina da gripe é nesse período do meio do ano, que é o período do inverno, o período das temperaturas mais baixas ou mais amenas, porque é o período de circulação maior desse vírus, então é quando é feito a vacinação, tá? Se já tem ali algum outro episódio de infecção de vias aéreas superiores, né? Por exemplo, um resfriado que vai evoluir para uma sinusite, um resfriado que vai evoluir para uma otite. Então, às vezes, já tem alguma outra infecção de via aérea e aquela primeira infecção de via aérea pode evoluir para alguma outra do tipo. Tá? As crianças que frequentam creche e escola têm mais chance, ou às vezes a criança que não vai para a escola, não vai para a creche, mas tem ali um irmão mais velho que frequenta a escola, aquele irmão mais velho já teve contato com aquele patógeno antes, já tem a sua imunidade bem formada, já tem os seus anticorpos ali, mas está carregando aquele vírus no organismo porque teve contato lá na escola, traz esse vírus para casa e acaba passando para o irmão mais novo que ainda não tinha tido contato com aquele vírus, não tinha ainda a imunidade e acaba pegando, tá? Então, às vezes, mas ninguém em casa está resfriado, ninguém em casa está com infecção e o bebê pegou um resfriado. De onde? Né? Então, mesmo que a pessoa esteja assintomática, ela já pode estar ali com o vírus no organismo e já pode estar transmitindo, tá? Naqueles pacientes que têm o que a gente chama de tabagismo passivo, né? Então, ou os pais fumam, ou a avó que vive em casa, ou o avô que vive em casa fuma, aquela criança acaba tendo esse tabagismo passivo, e isso favorece o aparecimento das infecções, porque prejudica a mucosa, prejudica a mobilização ciliar, tá?
uso de chupeta, esse uso recorrente, frequente de chupeta, ela vai alterar toda a anatomia ali da cavidade oral, vai deixar um palato mais elevado, um palato às vezes em ogiva. Esse palato mais elevado, a gente vai aumentar ali, alterar a anatomia da cavidade oral, mas alterando a anatomia da cavidade oral, a gente vai alterar a anatomia da cavidade nasal também, porque aquele palato mais elevado vai ter um espaço menor ali na cavidade nasal, e isso vai dificultar a retirada daquelas secreções, a mobilização ciliar, tá? E aleitamento artificial a gente também considera como fator de risco, porque o aleitamento materno já tem vários estudos mostrando que ele é fator protetor, né? Protege contra inúmeros tipos de infecção, tanto de vias aéreas quanto infecções gastrointestinais ou diversas outros fatores que o aleitamento materno vai proteger essa criança. Mas, principalmente, a gente considera, o estudo já mostrando isso, que as crianças que estão em aleitamento materno têm uma incidência menor de infecções, tá? A gente tem que lembrar, então, que a gente tem ali as bactérias colonizantes no organismo, tá? E essas bactérias, quando a gente tem, então, uma infecção viral, esse vírus, ele pode fazer uma lesão na mucosa, naquelas células da mucosa. Essa lesão vai fazer com que haja quebra da barreira imunológica, e aquelas bactérias que já estavam ali, que estavam só colonizando, que não estavam fazendo infecção nenhuma, se aproveitando dessa quebra da barreira imunológica, vão acabar acarretando numa infecção, tá? E essa lesão que o vírus vai fazer ali na mucosa também vai prejudicar a efetividade desse movimento mucociliar, que vai ser para a excreção daquela secreção ou para ajudar na retirada daquele patógeno que está ali, mas tendo a lesão celular, a gente não vai conseguir ter esse movimento efetivo ali dos cílios e vai acabar predispondo também ao aparecimento ou a piora da infecção, tá? As manifestações clínicas. Então, essas manifestações vão ser de acordo com o local acometido, de acordo com o local onde o patógeno está fazendo a infecção, tá? Essas são as que a gente vai ver hoje, então, a rinofaringite, sinusite, a faringoamidalite e a otite média aguda, tá? Começando pela rinofaringite, então. Ela é a doença ali de via aérea superior mais comum da infância, assim, de longe, tá? Nessas crianças menores, então, de 5 a 12 episódios, ou às vezes literatura que mostram de 10 a 14, cada lugar tem um número diferente, mas é só para a gente ter uma ideia que a criança, quanto menor a criança, maior a chance dela ter essas infecções, e a mãe acha, às vezes, que é infecção recorrente, que a criança está com deficiência de imunidade, mas isso a gente tem que ter bem em mente para a gente não entrar na mesma onda que a mãe, para a gente conseguir explicar para a mãe, para o pai ou para o cuidador que pode ser comum, a gente avaliando a criança, não tendo mais nada de alterado, não tendo nenhuma história ali diferente, aqueles episódios ali são os episódios esperados para aquela faixa etária, tá? Isso a gente tem sempre que ter em mente. A etiologia, então, principalmente os vírus, tá? Lembrar sempre do rinovírus, do sincicial respiratório, que acomete bastante a faixa etária pediátrica, o parainfluenza, coronavírus, não só de agora por conta do Covid, mas já existia outros subtipos de coronavírus antes, tá? O influenza, e o adenovírus, Coxsackie também, mas principalmente os que mais causam rinovírus e sincicial respiratório também, tá? A transmissão, então, como a gente já sabe, né, por gotículas ali, a tosse, o espirro, isso favorece a transmissão, ou o contato das mãos contaminadas, que ali aquela mão contaminada vai ser levada ali na região de mucosa da via aérea, e vai acabar tendo esse contágio, tá? O contágio é favorecido, então, em creche, em escolas, mas como eu falei anteriormente,
Mesmo que tenha uma criança pequena que esteja só em casa, aquelas pessoas que estão circulando na rua, ou a criança mais velha que está indo para a escola, que está indo para a creche, pode acabar trazendo esse vírus para dentro de casa também, nem sempre manifestar ali algum sintoma de doença, mas pode transmitir aquele vírus para a criança menor que às vezes fica só em casa, tá? Período de incubação, então, na rinofaringite, a gente pode ter de 2 a 5 dias, às vezes 7 dias, para daí ter alguma manifestação de sintoma, tá? E o período de contágio, ele pode começar até antes de começar os sintomas, tá? Então, não é só naquele paciente que já está sintomático que vai transmitir aquele vírus ali, até 2 dias depois do início desses sintomas. Então, a gente pode ter a queixa ali de odinofagia, uma coriza, geralmente é uma coriza mais hialina. O que pode acontecer nessa coriza é o que a mãe sempre relata, que vocês vão observar, quando a mãe reclamar de coriza, vocês perguntem isso para ela. No início da manhã, logo que a criança acorda, vem aquela coriza mais espessa, coriza mais amarelada, e ao longo do dia ela vai se tornando mais hialina, mais transparente, né? E isso não significa que seja uma infecção bacteriana ali, tá? Aquela coriza que está sempre amarelada ou esverdeada, sempre muito espessa, a gente tem que pensar se tem ali já uma infecção bacteriana junto. Mas mesmo na rinofaringite aguda causada por vírus, no início da manhã essa coriza ela pode ser mais amarelada por acúmulo mesmo ali de secreção durante a noite, no período noturno, e aí de manhã quando a criança acorda, quando a criança levanta, ela começa a soltar mais aquela coriza que inicialmente é mais amarelada, mas que vai clareando, que vai ficando hialina ao longo do dia. Isso é normal de acontecer na rinofaringite aguda, mesmo causada por vírus. Então, aquela coriza amarelada no início da manhã não significa que seja uma infecção bacteriana, tá? Obstrução nasal é muito comum, ter os espirros, tosse seca, que pode evoluir para tosse produtiva, principalmente se a mãe não está fazendo ali aquela toalete nasal adequada, que depois a gente orienta, tá? E pode aparecer febre também nessas crianças, principalmente nas crianças menores, nos primeiros 2, 3 dias ali da infecção, pode ter os episódios de febre, os períodos de febre, e que a gente pode considerar como normal. Não necessariamente a criança que está fazendo febre vai ter algum outro sinal de gravidade. É muito comum na criança pequena, às vezes até ela começar com um quadro de febre, fazer 2, 3 dias de febre, para depois começar a ter as outras manifestações ali da rinofaringite, tá? Mas geralmente é uma febre que não é tão elevada, geralmente é uma febre que não tem uma recorrência tão grande, né? Então não é aquela criança que a mãe dá a medicação e daqui 4 horas já está com febrão de novo, tá? É às vezes um pico no dia, 2 picos de febre no dia. E é uma febre ali de 38, 38,5, a mãe dá a medicação e a criança melhora, fica bem, tá? Nos lactentes, então a gente pode ter aquela criança mais irritada, mais inquieta, que tudo está chorando, que não está aceitando bem a alimentação. O líquido, ela tem que sempre aceitar, tá? Toda criança, quando fica doente, ela acaba reduzindo um pouco a aceitação alimentar, mas o líquido, os líquidos normais que ela já está habituada a ingerir, esses ela tem que estar aceitando normalmente. Agora, se a mãe fala assim, ela não está comendo nada e não está bebendo nada, é uma criança que a gente tem que olhar mais de perto, que não dá para a gente liberar para casa, porque a gente tem que observar o que está acontecendo ali. A criança desidrata muito facilmente. Então, uma criança que não está aceitando líquidos não é uma criança que a gente vai fazer orientação e liberar para casa. É uma criança que a gente vai
observar ali pelo menos as primeiras horas no pronto atendimento, às vezes fazer hidratação endovenosa se precisar, mas ela não pode ir para casa uma criança que não está aceitando nada via oral. A alimentação é normal recusar, mas líquido tem que estar aceitando bem, tá? Pode acontecer de ter vômitos, principalmente quando tem episódios de tosse, então tem aquelas crises de tosse e vomita, pode acontecer de ter, tá? Alteração do sono, então, porque aquela criança, geralmente, aquela obstrução nasal, aquela tosse, acaba piorando no período noturno, isso vai deixar um sono mais agitado, vai deixar a criança mais inquieta, com uma dificuldade ali para respirar, porque o nariz está entupido, e aí acaba tendo um sono mais agitado, tá? Que uma dificuldade respiratória pela obstrução. Nas crianças maiores, então elas podem ter a queixa ali de cefaleia e não necessariamente ser uma manifestação de sinusite, tá? Pode ter a queixa de mialgia, de calafrios, um quadro viral assim que às vezes até um pouco inespecífico, que a maioria dos vírus podem fazer, tá? Mas aí vai ter associado os sintomas respiratórios, de tosse, coriza, obstrução nasal. No exame físico, então a gente consegue ver ali uma congestão da mucosa nasal, quando a gente olha ali a mucosa nasal vai estar bem mais hiperemiada, às vezes um pouco mais edemaciada, hipertrofia dos cornetos a gente consegue ver, tá? Pode ter hiperemia da orofaringe, e hiperemia de membrana timpânica também pode ter na rinofaringite, mas que não significa que aquela criança está evoluindo com uma otite, tá? Hiperemia de membrana timpânica pode ter no resfriado, pode ter na criança que está só chorando, pode ter na criança que está fazendo febre. Então, quando a gente faz a otoscopia e vê que está hiperemiada a membrana, não necessariamente aquilo ali é um sinal de otite. A gente tem que associar aos outros achados da criança, tá? E a orofaringe, ela pode estar hiperemiada, às vezes pode acontecer até de ter ali algumas plaquinhas, mas que não, quando a gente vê placa em orofaringe, não significa que aquela infecção é causada por bactéria, tá? Maioria das vezes as placas nas amígdalas são causadas por bactérias, mas alguns vírus também podem fazer aquelas plaquinhas ali, então não é porque tem placa que a gente já vai dar antibiótico para a criança, a gente tem que ver o conjunto, tá? As complicações da rinofaringite. Isso aqui a gente tem sempre que lembrar, ter em mente, porque isso daqui a gente tem que orientar a mãe numa criança que a gente examinou, que a gente avaliou, e a gente vai liberar para casa, a mãe tem que estar bem orientada desses sinais, que se por acaso aparecerem, ela tem que retornar para a avaliação da criança, tá? Então, como eu falei lá antes, a criança pode ter ali 2, 3 dias de febre, né? Mas passou desse período, ainda está fazendo febre, a gente tem que ver se essa infecção que ela tinha ali, que era só uma rinofaringite, não está evoluindo para nada. Ela está persistindo a febre. Será que não está evoluindo para uma otite, por exemplo? E a criança não teve a queixa de dor nem nada? Então, se ela persiste a febre, a gente tem que reavaliar essa criança, tá? A recorrência da hipertermia. Então, na rinofaringite, como eu falei, é comum ter aquela febre, às vezes um pouco mais baixinha ali, de 38, 38,5, e às vezes 1, 2 picos no dia. Mas se a febre está voltando com cada vez mais frequente, está ficando cada vez mais alta a temperatura, pode ser que ela esteja evoluindo para alguma outra complicação, para alguma outra infecção. Então, ela tem que voltar para reavaliar também. Aquela criança que está ficando mais prostrada, mais caidinha, está começando a ficar com aquela cara de doente mesmo, que não quer brincar, não quer levantar, não quer fazer nada, tem que ser reavaliada, porque pode estar evoluindo, tá? Quando tem a febre, é comum a criança ficar assim com aquela cara mais caidinha, mais prostrada, porque a febre vai ter aquela sensação de mal-estar, aquela dor no corpo, mas quando melhora da febre, é para melhorar também. Agora, melhorou da febre, continua com aquela prostração, continua com
só quer ficar deitada, não quer brincar, tem que ser reavaliada, tá? Começou com dificuldade respiratória, com taquipneia, retração, gemência, não é para ficar esperando ver se vai melhorar para daí reavaliar. Essa criança tem que voltar para reavaliação, porque aquele resfriado pode, por exemplo, estar evoluindo para uma pneumonia, né? Então, começou com desconforto respiratório, tem que ser reavaliado. Todos esses parâmetros, a gente tem que explicar, tem que estar bem ciente deles, e explicar isso para a mãe, porque é algo que ela vai precisar observar em casa, caso apareça, ela vai ter que trazer a criança novamente para reavaliar, tá? A rinofaringite, então pode estar evoluindo para uma otite média, por exemplo, ou para uma sinusite. Então começou com aqueles sinais de alarme ali, a criança tem que ser reavaliada para ver se não está evoluindo para essas complicações, tá? Tratamento da rinofaringite. Então, repouso no período febril, porque vai ser aquela criança que, durante a febre, vai ficar mais prostrada, vai ficar mais caidinha, tá? Aumentar o grau de hidratação. Então, a aceitação de líquidos da criança. Ela tem que estar aceitando líquido, mas às vezes está aceitando somente os líquidos. A gente tem que aumentar bastante essa oferta de líquido para ela, oferecer mais vezes ao dia, além daquilo que ela já era acostumada habitualmente, tá? Porque às vezes não consegue tomar uma quantidade grande de uma vez só, então a gente oferecendo as alíquotas menores, mas várias vezes ao dia, a gente também consegue uma boa hidratação, tá? Até aumentar essa hidratação favorece a gente melhorar aquela viscosidade do muco, da secreção que a criança está produzindo, para facilitar com que haja uma expectoração ali daquela secreção. Tá? Dieta conforme aceitação, geralmente as crianças nessa fase elas aceitam uma dieta que tenha mais caldo, que tenha mais líquido, e a gente não deve ficar empurrando comida na criança. A gente vai oferecer alimentos ali para a criança, conforme a aceitação dela, e é o que ela estiver aceitando, nada de ficar empurrando comida, tá? A gente tem que fazer higiene, orientar a mãe a fazer higiene, desobstrução nasal, né? Então, usar ali o sorinho no nariz, o jatinho. Aqui, nesse período que tem a rinofaringite, não adianta a gente fazer gotinha de soro no nariz, a gente tem que fazer o jato mesmo, tá? Então, são aqueles frascos de soro que tem aquele jato contínuo, ou então orientar a mãe a fazer o toalete com a seringuinha mesmo, com soro fisiológico, para que a gente consiga ter uma lavagem adequada e retirada daquela secreção nasal, que é o principal tratamento para rinofaringite, tá? Deixar prescrito ali um analgésico e antitérmico, caso a mãe necessite, mas ele não precisa ser dado de horário, ele vai ser dado se a criança tiver queixa de dor, se a criança estiver apresentando febre, tá? E sempre lembrar a mãe que, assim, não adianta fazer os xaropinhos lá, o principal tratamento vai ser a higiene, o toalete nasal, tá? Maioria das vezes dura de 5 a 7 dias e logo depois disso a criança já tem, às vezes até antes, a criança já tem uma boa melhora. Quando está se prolongando muito além disso, a gente tem que pensar se não está evoluindo para nenhuma das complicações, tá? Então, o tratamento com antibiótico não é indicado, porque como a gente já viu, a maior parte das vezes são causadas por vírus, e a gente não trata vírus com antibiótico. É muito comum a gente ver a criança, quando vai no pronto atendimento, sair de lá com uma prescrição de corticoide, com xarope para tosse, com a vitamina C, com um monte de coisa que, na verdade, não vai ter ali a sua... não tem uma eficácia tão comprovada assim, e não vai ter efeito naquele quadro de resfriado, de rinofaringite, tá? O principal tratamento para rinofaringite é o toalete nasal, tá? O anti-inflamatório, então ele pode até prolongar o tempo de evolução da doença e tem risco de ter ali os efeitos colaterais para a criança, tá?
Para criança, principalmente criança pequena, quanto menos anti-inflamatório a gente usar, melhor, porque vai ser menor a chance de a gente fazer uma lesão renal nessa criança também, tá? Xaropinhos antitussígenos, expectorantes, mucolíticos, não têm eficácia comprovada, então, assim, a gente não precisa prescrever. As mães sempre pedem um xarope para tosse, mas, assim, ter algum xarope que tenha ali a sua eficácia comprovada, que tenha um estudo sério falando que tem efeito, não, até hoje não existe nenhum, tá? Então, não tem necessidade de prescrição dessas medicações também. E a vitamina C, para aquele paciente que não tem deficiência de vitamina C, ela não vai resolver também, tá? Se é um paciente que tem alimentação adequada, que tem a sua fonte adequada de vitamina C na dieta, que come as frutas ali adequadamente, tem a variedade de frutas, legumes, verduras, a gente não precisa da prescrição de vitamina C, porque o organismo ele não vai acumular aquele excesso de vitamina C. O excesso de vitamina C que a gente estiver dando vai sair pelo xixi. Então, a gente fala que é assim como se fosse um xixi caro, né? A gente está dando a medicação, que a mãe está gastando dinheiro ali comprando, mas que não está sendo aproveitada se aquela criança não tem deficiência de vitamina. A vitamina C, ela ajuda a melhorar a imunidade, ajuda na resposta imunológica quando o paciente tem a deficiência. Se ele não tem a deficiência, se ele tem uma fonte alimentar adequada, ele não tem necessidade de reposição de vitamina C, tá? E as orientações que a gente tem sempre que fazer para a mãe, tá? Porque facilita para ela a avaliação, o que ela precisa ver em casa, e facilita para a gente também que está atendendo a criança, porque se você não orienta, você só examina e libera a mãe, não tem nada, vai para casa, às vezes daqui meia hora, daqui uma hora, tá ela lá no pronto atendimento de novo para ser atendida novamente, tá? Então a mãe tem que sair dali sempre bem orientada, o que ela tem que observar em casa, que precisa reavaliação, às vezes, essa criança. Então, se começou com dificuldade respiratória, se começou a fazer febre cada vez mais alta, cada vez mais frequente, se a criança começou a ficar prostrada, mesmo fora dos períodos febris, se aquela secreção nasal, que antes era hialina, começou a ficar aquela secreção mais purulenta ao longo do dia, né? Como eu falei lá no início do dia, pode ter a secreção mais amarelada, mas ao longo do dia ela vai clareando. Se está ficando o dia inteiro com secreção purulenta, pode ser que esteja aparecendo alguma outra infecção junto ali. Se a criança começou com queixa de otalgia, ou se a tosse está persistente ali há mais de 10 dias, também tem que ser reavaliado, tá? Todos esses aqui, a mãe tem que estar ciente para retornar para reavaliação. Aqui, só para a gente ter uma ideia, diferenciar um pouquinho do resfriado para gripe, tá? Porque às vezes, tá gripado, tá gripado. Não é gripe, a maioria das vezes é resfriado, tá? Mas isso daqui não é regra, né? Na medicina a gente tem aquela frase que a gente fala nem nunca e nem sempre, né? Então, maioria das vezes é assim, mas tem as exceções, tá? Então, no resfriado, a febre geralmente é uma febre mais baixa, menos recorrente. Na gripe, geralmente é uma febre mais elevada. Os sintomas no resfriado geralmente são sintomas mais leves, tem só uma corizazinha, uma congestão nasal, espirros, pode ter uma queixa de dor ali na região de orofaringe. A gripe já pode ter mais as alterações respiratórias mais acentuadas, já vai ter aqueles sintomas mais sistêmicos associados, né? Então, muito mais dor no corpo, cefaleia mais intensa, um calafrio, tá? Geralmente no resfriado tem pouca tosse, na gripe tem uma tosse mais intensa, e por conta disso também, pela criança estar tossindo mais, tem mais chance de ter ali os vômitos, pode acontecer de ter diarreia também, tá? No resfriado, maioria das vezes, principalmente se é uma criança maior, pode estar ali com um apetite normal, e geralmente na gripe é aquela criança que já está mais enjoadinha, mais chatinha, já não quer comer muito, já não sente muita fome.
Na gripe tem uma prostração maior, no resfriado nem sempre, e geralmente a duração da gripe é um pouquinho maior que a do resfriado, tá? Mas, novamente, isso aqui é só para a gente ter uma ideia que, geralmente, os sintomas da gripe são mais exuberantes, mais intensos, mas pode acontecer de ter também no resfriado, ou de ter uma gripe e ter uma sintomatologia mais leve, tá? Em relação à rinofaringite aguda, em relação à parte de prevenção, então são aquelas orientações simples, básicas, que a gente tem para qualquer infecção viral, né? Então, sempre estar lavando as mãos, evitar contato com pessoas que já sabidamente estão doentes, ter ali a orientação de rotina de fazer as vacinas de campanha, principalmente a vacina da influenza. E quando é uma criança que tem episódios muito recorrentes, muito além daqueles esperados, ou às vezes está dentro daqueles esperados, lá tem resfriado uma vez por mês, mas é uma criança que começa, que a gente vê que aquelas infecções que ele tem ali começam a afetar a curva de peso, a curva de estatura, começa a afetar o desenvolvimento da criança. Às vezes é uma criança que a gente precisa conversar com os pais, se a gente não precisa tirar da creche, deixar um período ela fora ali, sem ter o contato com os outros patógenos ali das outras crianças, para que o organismo consiga se restabelecer totalmente, às vezes 1 mês, 2, 3 meses, para depois retornar essa criança para a creche novamente, tá? Da sinusite, então. Sinusite. Então, geralmente, é a infecção bacteriana dos seios paranasais, e a gente considera aguda quando ela dura menos de 30 dias, tá? Essa parte da idade é interessante vocês terem em mente, tá? Não é uma regra fixa, 5 anos, certinho, a formação do seio esfenoidal. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é interessante a gente ter em mente isso, porque às vezes vai um bebê lá de 9 meses com sintomas no pronto atendimento, e aí acaba fazendo, acha que é uma sinusite, faz uma radiografia, não vê ali o seio frontal, tem sinusite, já passa antibiótico. Um bebê de 9 meses não tem como ele ter sinusite no seio frontal, porque o seio frontal só começa a ser aerado, só começa a sua formação a partir dos 7 anos. Então, um bebê de 9 meses, com certeza, se for fazer um exame de imagem, a gente não vai conseguir ver o seio frontal. E isso não significa que naquela imagem ele esteja velado porque está cheio de secreção de infecção dente. Significa que ele simplesmente ainda não foi formado, tá? Então, isso aqui é importante a gente ter em mente por conta disso. Nos recém-nascidos, então, a gente tem os etimoidais e os maxilares ali começando a se formar, mas vão estar totalmente formados lá por volta dos 4 anos. A partir dos 5 anos, o esfenoidal, e a partir dos 7 anos, o frontal, tá? Então, isso daqui é interessante, é importante a gente lembrar por conta disso, para não ter esse diagnóstico errôneo que a maioria das vezes acontece no pronto atendimento. Os agentes etiológicos mais comuns da sinusite aguda são o hemófilos, a moraxella e o streptopneumônio, tá? Que tem melhorado bem, assim, por conta de vacinação, mas mesmo assim ainda acontece, tá? Fatores que podem estar associados ali à ocorrência, então, da sinusite aguda. Aquele paciente que, por algum motivo, já tem a obstrução ali do ósseo sinusal, já tem algum fator alérgico, né? Então, aquela mucosa já está mais edemaciada, já tem uma produção maior de secreção, já tem uma dificuldade maior de mobilização ciliar para retirada daquela secreção, então aquele acúmulo de secreção ali vai favorecer o aparecimento da sinusite.
A rinofaringite viral, que a gente viu lá, que uma das complicações dela pode ser a sinusite, então tem chance de uma rinofaringite evoluir para sinusite, tá? O tabagismo, lembrar novamente o tabagismo passivo, então aquela criança que tem alguém em casa que fuma, ela tem mais chance de ter as manifestações de vias aéreas superiores. Alteração de anatomia, né? Então, se tem um desvio de septo ou algo assim que dificulte a excreção, a mobilização daquela secreção que está sendo produzida, vai favorecer o aparecimento da sinusite. Se tem algum corpo estranho ali em via aérea superior, às vezes aquelas crianças que colocam ali, gostam de colocar os objetos no nariz, às vezes um brinquedinho pequeno, um feijãozinho, alguma coisa, aquele corpo estranho vai fazer uma reação inflamatória com edema, produção de secreção, e vai favorecer o aparecimento da sinusite, tá? E naqueles pacientes que também praticam uma maior atividade de mergulho, pode ter uma chance maior de aparecimento da sinusite. Pode ser de início lento ou súbito, maioria das vezes é de início lento, é aquela evolução daquela rinofaringite que está mais arrastada, que não está melhorando. Então, começou com aquela tosse, aquela coriza, uma febrezinha lá no início, que depois melhorou, mas persiste ainda aquele resfriado que a gente espera que com 5 a 7 dias já esteja melhor, mas já está ali com 10 dias, com 14 dias, e a criança ainda está com tosse, com coriza. Pode ser que esteja aparecendo uma sinusite, tá? Ou então aquela criança que começou aquele episódio clássico ali de resfriado, fez a febre lá no início do quadro, já estava melhorando da tosse, já não tinha mais coriza, a febrezinha foi só lá no primeiro, segundo dia do resfriado, e aí, de repente, lá por volta dos 7 a 10 dias de sintoma, começou a aumentar a tosse, começou a aparecer uma febrezinha de novo, então pode ser que esteja ali aparecendo uma sinusite, tá? Pode ter halitose e aquela tosse, geralmente é uma tosse que piora à noite, porque quando a criança tem aquela produção ali de secreção, né? E essa secreção, ela vai estar lá escorrendo na orofaringe da criança também. Quando à noite, quando ela deita, quando ela assume aquele decúbito dorsal, aquela secreção que está escorrendo lá atrás, ela encosta na parede posterior da orofaringe, e isso vai fazer aquela irritação, vai fazer com que a criança acabe tossindo mais ainda. Então, geralmente, a mãe fala que à noite não passa o dia bem, mas a hora que deita à noite para dormir, começa as crises de tosse que não consegue dormir direito. Pode ser que seja sinusite aparecendo, tá? Então, nas crianças maiores, pode ter a queixa de cefaleia, mas nem sempre a gente precisa esperar ter a queixa de cefaleia ou aquela dor ali, a palpação em região dos seios, dos seios frontais, paranasais, para ter a sinusite, tá? Pode ter um quadro de edema palpebral, uma criança que às vezes fica um pouco mais prostrada, porque já está começando a infecção bacteriana ali junto, né? E pode ter a dor no local ali do seio afetado, mas nem sempre ela vai ter essa dor. Então, no exame físico, quando a gente vai fazer a horoscopia na criança, a gente vê aquele gotejamento nasal posterior ali, aquela secreção bem amarelada escorrendo lá na parede posterior da orofaringe, tá? E isso é o que vai dar o diagnóstico para a gente. O diagnóstico é clínico. Então, o diagnóstico de sinusite é aquela história que você coletou, que está aquele resfriado mais arrastado, ou aquele resfriado que estava melhorando e de repente começou a piorar os sintomas novamente. E aí você vai fazer o exame físico da criança, a hora que você vê a orofaringe, você vê aquele gotejamento posterior. Isso é diagnóstico de sinusite. A gente não precisa de raio-x de seios da face para fazer diagnóstico de sinusite. O exame de imagem na sinusite
a gente vai fazer quando a gente tem alguma suspeita de complicação. Ou é uma sinusite que já não é mais aguda, que já está ficando mais crônica, ou é uma sinusite que às vezes a gente pensa que está evoluindo para alguma outra complicação. Mas aí não vai ser o raio-x que a gente vai fazer, aí a gente já vai partir para uma tomografia, tá? Ou, no caso de ter ali disponível, de ter um otorrino que consiga fazer essa avaliação, geralmente eles fazem ali a endoscopia nasal para conseguir fazer a visualização de toda aquela via aérea, para saber se tem algum corpo estranho, às vezes na suspeita, ou se tem desvio de septo, ou algo assim, tá? Mas raio-x de seios da face não é indicação não tem indicação de realização para diagnóstico de sinusite, tá? Complicação. Então, pode passar para uma sinusite crônica, né? Passar ali de 30 dias de infecção. Pode fazer osteomielite, tá? Isso a gente tem que cuidar muito nos casos de sinusite, porque é uma região bem sensível, né? Tem ali a sinusite, tem uma facilidade de infecção daquele osso que está ali em contato, e a gente ocorrendo essa infecção do osso, a gente tem mais chance até de evoluir depois para uma meningite também, porque está principalmente em seios frontais, tá? Porque é uma região ali que está muito, muito próxima. Edema que começou a ficar mais intenso, edema palpebral, com uma hiperemia mais acentuada, com queixa de dor em região, essa criança pode estar evoluindo com uma celulite periorbitária também, tá? Geralmente, tratamento nesses casos de complicação de celulite, de meningite, é internação desse paciente para acompanhar de perto, tá? Na celulite tem uma grande chance de complicação também, então não é uma criança que a gente vai tratar em casa, pelo menos nas primeiras horas, ali 48, 72 horas, o ideal é que o tratamento seja feito em ambiente hospitalar. Tratamento da sinusite. Então, repouso de acordo com a necessidade da criança, tá? Não é aquela criança que a gente vai ficar ali tentando fazer ela levantar da cama, tentando fazer ela ir brincar, porque ela vai estar com mal-estar, vai estar ali com dor, às vezes. Então, não é uma criança que vai estar ali agitada, querendo brincar o tempo todo, e a gente não vai forçar, vai de acordo com a capacidade do organismo. Sempre lembrar de deixar analgesia e antitérmico, tá? A gente vai tratar com antibiótico, mas a gente tem que lembrar e deixar isso claro para a mãe que o antibiótico não vai ser na primeira dose que vai fazer efeito para aquela criança. Então, mesmo que já tenha começado o tratamento com antibiótico, ela pode ainda ter episódios de febre, ela pode ainda ter a queixa de dor, então a gente tem que lembrar de cuidar dessa parte também, tá? O antibiótico, às vezes, ele demora de 48 a 72 horas para ter o seu efeito ali, para não ter mais febre, para não ter mais sintomatologia. Então, nesse período, a criança pode ter febre, pode ter queixa de dor, pode ter queixa de mal-estar. Então, a gente tem que lembrar de deixar o tratamento de suporte também, tá? Antibiótico de primeira escolha. Então, para praticamente todas as infecções de vias aéreas superiores causadas por bactéria, que sejam infecções que a gente fala comunitárias, né? Não é um germe hospitalar que aquela criança pegou, nada assim. A primeira escolha vai ser sempre a amoxicilina, tá? Que a gente começa com uma dose de 50 miligramas por dia, e aí é a criança que a gente vai reavaliar. Como segunda opção, às vezes a criança já fez um ciclo de antibiótico esse mês, a menos de 30 dias, a menos de 60 dias, por conta de outra infecção. Então, o ideal é que a gente não dê o mesmo antibiótico, porque pode ter ainda ali algum patógenozinho que aí acabe sendo resistente. Aí a gente passa para a moxa com clavulanato, na mesma dose de 50 quilodias, ou para cefuroxima, tá? Opções para quem é alérgico, então, a penicilina, a gente pode fazer a Claritro ou a azitromicina também. Faringoamidalite aguda.
Então, infecção aguda aqui da orofaringe, tá? A gente, quando fizer a uroscopia, a gente vai ver ali as amígdalas com as placas esbranquiçadas, purulentas, bem hiperemiada, a gente vê que ela está um pouquinho mais congesta, tá? Tem alguns pontinhos vermelhos aqui que a gente vê, às vezes a gente vê, assim, em região de palato posterior também, as petequias ali bem evidentes, tá? Tudo isso é sinal de infecção bacteriana. Mas como eu falei lá antes, só quando a gente tem uma criança que tem ali as plaquinhas, não necessariamente vai ser infecção bacteriana, tá? Geralmente a infecção, a faringoamidalite causada por bactéria, é uma sintomatologia clássica, assim, de começou com febre, às vezes já febre alta, e dor de garganta, né, odinofagia. Quando é aquela criança que às vezes está com tosse, coriza, aquele mal-estar, que a gente vê assim, que tem aquela sintomatologia viral junto, e a gente faz a horoscopia e vê que tem as plaquinhas, aquelas plaquinhas muito provavelmente são causadas por vírus e não por bactéria, tá? Principalmente idade, tá? Às vezes a gente vê uma criança lá no pronto atendimento, antes de 1 ano de vida, e aí faz a horoscopia, vê que tem as plaquinhas ali, mas tem aqueles sintomas clássicos de resfriado e ganha antibiótico só porque tinha placa em amígdala. Muito raro uma criança antes de 2 anos de vida fazer uma infecção bacteriana ali na faringoamidalite bacteriana, tá? Faringoamidalite bacteriana é principalmente depois dos 3 anos de idade. Antes de 1 ano não tem como a criança ter faringoamidalite bacteriana, tá? E é raro antes dos 2 anos, tá? Geralmente acontece ali nos períodos de inverno, de primavera, tá? E período de incubação de 2 a 5 dias, para daí começar a ter a manifestação dos sintomas. Então, geralmente, causada por vírus, tá? Até 80% dos casos vão ser de etiologia viral, mas a gente tem que lembrar que pode ter o estrepto também, que pode ter o Epstein-Barr, difteria, hemófilos, bem menos hoje com vacinação, tá? Difteria, eu creio que vocês nem vejam mais quando vocês forem atuar mesmo, porque já é algo extremamente raro por conta da vacinação, tá? Então, viral, maioria das vezes, mas pode ser bacteriana também, tá? Viral acomete todas as idades, bacteriana principalmente ali nas crianças maiores de 5 anos, tá? E lembrando que eu falei, menor que 3 anos, muito difícil, menor que 2 anos é raro, menor que 1 ano não tem como fazer infecção bacteriana ali na faringe, tá? Na viral, uma febrezinha mais variável, na bacteriana, geralmente é uma febre de início súbito, que já começa lá com febre mais elevada, tá? Às vezes a mãe fala que está fazendo 39, 39,5 de febre. Pode ter as adenomegalias, tá? Os linfonodos palpáveis ali na região cervical, e na bacteriana, geralmente, ela é um pouquinho mais dolorosa. Como eu falei, pode ter as petequias em palato, quando tem infecção bacteriana. Às vezes, na infecção bacteriana, pode nem aparecer o exudato ali nas amígdalas. Pode ter só aquela mucosa mais congesta, mais hiperemiada, e as petequias, tá? E aí, dependendo da clínica, né, se não tem ali sinais sugestivos de infecção viral, só aquelas petequias ali já podem significar infecção bacteriana. Pode ter uma cefaleia mais intensa, eritema, exudato. Na viral, geralmente não tem exudato, mas pode acontecer de ter as plaquinhas, tá? E pode ter queixa de dor abdominal na viral, pode ter náusea, vômito na bacteriana, tá? Mas, de novo, isso daqui não é regra, tá? Essa parte da sintomatologia é o mais comum,
mas pode acontecer de não ser exclusivamente o sintoma da viral, exclusivamente o sintoma da faringoamidalite bacteriana, tá? Manifestações clínicas. Então, na faringoamidalite bacteriana, tem aquele início súbito, que a mãe fala que dormiu bem, acordou com febre mais alta, com queixa de dor na garganta, já ficou mais prostrado, reclama de dor de cabeça, de dor no corpo, tem os calafrios, pode ter queixa de dor abdominal, de vômito, tá? Isso aqui é importante vocês lembrarem, não só no quadro de infecções de vias aéreas superiores, mas lembrar que na criança a gente não faz aquele exame físico só voltado para a queixa da mãe, tá? Quando a mãe vem com alguma queixa, alguma coisa, a gente tem sempre que pensar em fazer o exame físico completo da criança. Porque o dia que a gente não fizer esse exame físico completo, a gente vai comer bola e vai deixar passar alguma coisa. Criança com pneumonia pode fazer dor abdominal, criança com faringoamidalite bacteriana pode fazer dor abdominal, tá? Então, se a mãe vem ali, às vezes a única queixa da mãe é que a criança está reclamando de dor abdominal. Aí você vai lá e faz só o exame do abdômen da criança, você deixou passar uma pneumonia que ela vai complicar e vai ficar grave por causa daquilo, tá? Então, na criança, a gente nunca faz o exame físico ali dirigido especificamente só para aquela queixa. A gente tem sempre que fazer o exame físico completo da criança, tá? Às vezes é uma otite e a criança está reclamando de dor abdominal, tá? Então, sempre lembrar que o exame físico tem que ser completo, tá? Manifestações clínicas. Então, quando a gente for ver a orofaringe, vai ter a hiperemia, vai ter aquelas amígdalas bem mais aumentadas, um exudato nas amígdalas pode ter a petec ali no palato, tá? E geralmente está bem presente ali, a gente consegue palpar aqueles linfonodos dolorosos ali em região cervical, geralmente bilateral. De complicações. Então, a gente pode ter adenite cervical. Essa adenite, ela pode estabilizar e regredir, mas ela pode evoluir também, fazer uma infecção mais intensa ali em região, pode evoluir até com supuração ali, tudo, tá? Então, a gente tem sempre que observar também e orientar a mãe que estiver progredindo, tem que reavaliar. Pode evoluir com abscesso periamidaliano, tá? Principalmente na parede posterior de orofaringe. Quando a gente vai fazer a uroscopia, a gente vê que tem um abaulamento lá. Nesses casos, a gente tem, às vezes, até fazer tomografia, uma criança que a gente tem que observar mais de perto, porque esse abscesso ele pode aumentar mais agudamente, mais abruptamente, e fazer até uma obstrução de via aérea. Então, é uma criança que a gente tem que ver de mais de perto, tá? Caso não tratado, pode evoluir, essa faringoamidalite pode evoluir para sepse, para choque. A faringoamidalite, ela pode predispor ao aparecimento da otite média aguda. Desculpa, gente. Quando causada principalmente ali pelo estrépito, né? Fazer artrite, febre reumática, glomerulonefrite, tá? Então, é uma criança que a gente tem que cuidar um pouquinho mais também, tá? Lembrar que a gente pode ter a escarlatina, né? Então, a criança, além da história de febre, de odinofagia, a gente vai ver ali, fazer a uroscopia e ver que tem aquela alteração ali, aqueles sinais sugestivos de faringoamidalite, a criança vai aparecer com um exantema, máculo papular, macular, é áspero, tá? Geralmente a gente fala que é aquela pele de lixa, que a gente passa a mão na pele da criança, ela tá assim, bem áspera mesmo, com aquelas micropápulazinhas ali bem evidentes. A gente pode ter o sinal de pastilha, que são aquelas marcas avermelhadas em regiões de dobras, tá? E o sinal de filatório, que é aquela palidez perioral, e a gente pode ter também a língua em framboesa ou língua em morango, em alguns locais falam,
e aquela língua bem mais hiperemiada, com as papilas mais evidentes também, tá? Isso aqui nem sempre a gente vê, tá? Então, não adianta a gente ficar esperando que a escarlatina ela vai ter toda aquela sintomatologia típica, mas geralmente o exantema pode vir associado sim, tá? Então, aquela criança que tem ali a queixa, a história típica de faringoamidalite, tem o exame clínico lá que a gente olha, faz horoscopia, vê que tem as alterações de faringoamidalite e tem esse exantema, a gente pode falar que tem uma escarlatina ali, tá? E geralmente evolui também depois com pode acontecer de ter, não geralmente, tá? Mas pode acontecer de ter uma descamação nas pontas dos dedos também. A criança, como se fosse trocando a pele mesmo ali dos dedos, ela descama toda a região das pontas dos dedos, tá? Tanto das mãos quanto dos pés. Tratamento da faringoamidalite. Então, as medidas gerais, né? Melhorar a hidratação, aumentar a hidratação dessa criança, dieta conforme a aceitação, repouso conforme a necessidade da criança, analgésico e antitérmico, ela vai ter a febre, mesmo que a gente comece o antibiótico, ela ainda vai ter o período de febre, ainda vai ter a queixa de dor de garganta, tá? E os antimicrobianos para a gente diminuir aquela fase aguda ali da criança, diminuir já os sintomas dela, diminuir a chance de evoluir para complicação e diminuir a chance dela ser aquele portador assintomático também que vai acabar passando para as outras crianças, tá? Então, primeira escolha novamente, na faringoamidalite bacteriana, a amoxicilina de 50 mg quilo dia, ou quando é aquela criança que a gente acha que a mãe não vai tratar, não vai fazer o tratamento completo, ou é uma criança que a gente não vai conseguir reavaliar daqui 48, 72 horas, a gente já faz a penicilina benzatina para garantir que vai ter um tratamento adequado, um tratamento eficaz, tá? Até para a gente não ter a chance daquela criança se tornar um portador assintomático e sair passando aquela bactéria para todas as outras crianças que ela tem contato. E nos casos dos pacientes que são alérgicos à penicilina, a gente usar a eritromicina ou a azitromicina. A azitromicina geralmente a gente faz uma vez ao dia, a posologia, né? Então, no primeiro dia a gente faz 10 mg quilo dia, e aí do segundo ao quarto dia a gente faz 5 mg quilo dia. A otite média aguda. Então, é a doença bacteriana assim, mais comum, tá? Na faixa etária pediátrica. Das crianças abaixo de 5 anos, pelo menos 75% ali vão ter pelo menos um episódio, tá? Geralmente por volta dos 6 a 12 meses, e a partir dos 7 anos de idade, 7 anos de vida, é bem menos comum que ocorra ali otite média aguda. Aí já vai ser mais, quando tem otite, a gente já observa mais assim, aquela otite externa, por conta de piscina frequente, de banho de rio, essas coisas assim, tá? Mas a otite média é mais comum nas crianças menores. E geralmente precedida por um quadro viral. Aquela rinofaringite lá do início que a gente falou, que era para durar de 5 a 7 dias e está mais arrastada, ou já passou dos 7 dias, começou a fazer febre de novo, a gente tem que ver se não está evoluindo para uma otite média aguda, tá? Crianças que estão na creche e que têm tabagismo passivo, né? Então, as crianças de creche têm mais chance de ter as infecções de vias aéreas superiores, então tem mais chance de evoluir para uma otite média aguda, tem mais chance de ter contato e fazer uma faringite, uma faringoamidalite, mesmo que viral, e isso pode evoluir para uma otite média também, tá? E naquelas crianças que têm o tabagismo passivo, e da mesma forma, vai alterar a mucosa, vai alterar a mobilização mucociliar, e isso vai predispor o acúmulo de secreção, que vai favorecer o aparecimento da otite, tá? A amamentação também protege contra otite, tá? A criança, a gente tem que orientar a mãe que ela não pode não pode tomar o leitinho dela ali deitada. Quando é uma criança que está
sendo amamentada ao seio, não tem esse fator de risco, porque quando ela tem a sucção ali ao seio, ela tem aquela sucção, aquela diferença de pressão, então não tem problema. Mas a criança que toma mamadeira, quando ela toma essa mamadeira deitada, como ela não faz aquela sucção, aquela diferença de pressão, tem mais chance daquele líquido, daquele leite que ela está ingerindo ali da mamadeira, de acabar indo algum resquício, algo para o conduto auditivo e fazer otite média, tá? Então, na criança que é amamentada ao seio, ela pode ser amamentada deitada. A criança que toma mamadeira, ela não pode tomar mamadeira deitada. Tá? Isso a gente tem que lembrar, orientação para a mãe. E tratar a alergia respiratória, porque a alergia respiratória favorece o aparecimento, né? Então, mucosa mais edemaciada, que produz mais secreção, que produz mais muco, favorece o aparecimento de otite, tá? De agente etiológico. Então, pode ser o Streptococcus pneumoniae também, hemófilos, amoracela e o Piógenes também, tá? Que são os principais ali que a gente pensa quando tem por exemplo, um resfriado que evoluiu para uma otite. Na otite bacteriana, tá? De diagnóstico. Então, as manifestações clínicas, pode acontecer de ter otalgia, principalmente nas crianças acima de 2 anos, que já vão saber ali referir, se queixar de dor. Aquela criança que está mais chorosa, mais incomodada, um bebê que às vezes não está mamando bem, tá? Porque quando ele faz aquela sucção, acaba mobilizando o meato, acaba tendo aquela diferença de pressão no conduto auditivo, e isso vai desencadear a dor, então ele não vai querer mamar muito, porque senão vai aumentar a dor. E pode acontecer de ter febre, mas nem todas as crianças que tiverem o diagnóstico de otite vão cursar com febre, tá? Quando a gente faz a otoscopia, então a gente pode ver o abaulamento da membrana timpânica, hiperemia, opacidade, né? E otorreia, tá? Então a gente tem aqui nesse primeiro quadrinho a membrana timpânica. Ela está começando a fazer um pouquinho de hiperemia aqui, mas ela ainda tem o triângulo luminoso, a gente ainda consegue ver os ossículos ali, tá? Nesse segundo quadro, ela já tem uma hiperemia mais intensa, a gente vê que ela já começou com um certo abaulamento e ela já está bem mais opaca, né? Ela tem aqui o ponto de inserção dela dos ossículos, ó, que aqui permanece no mesmo nível, né? Mas ela já começou a ter um abaulamento. Aqui, então, a gente já tem uma membrana bem mais opaca, que a gente já não consegue mais nem diferenciar onde estão os ossículos. Tem a hiperemia ao redor, tá? Essa queixa de dor que a criança tem, geralmente é por conta desse abaulamento, desse aumento de pressão ali dentro do canal auditivo, que vai fazer com que ela tenha dor, tá? E aqui a gente vê que já está bem mais abaulado, bem mais intenso, tá? Essa criança provavelmente já tem uma dor bem mais intensa, tá? Tem a hiperemia ali ao redor. E a partir desse momento aqui, dependendo da intensidade desse abaulamento, desse aumento de pressão, aí pode ter um rompimento, uma laceração aqui na membrana timpânica, e acontecer a otorreia, que daí vai ser a saída dessa secreção toda que está aqui dentro. Quando acontece isso, quando acontece a otorreia, geralmente diminui a dor, né? Porque o que causa dor é esse aumento de pressão. Então, saiu a secreção, diminuiu aquela pressão toda que estava tendo ali, a criança já não vai mais ter a dor, tá? Tratamento. Primeiro ponto do tratamento que a gente não pode esquecer nunca para uma criança, mesmo que aquela criança que a gente vai dar o antibiótico, é a analgesia, tá, gente? Otite, dor de ouvido por otite, dói e dói muito. Então, essa criança não pode sair sem uma medicação para dor, tá? Medicação comum, dipirona, paracetamol,
porque a mãe às vezes estiver em casa, mas ela tem que estar orientada com medicação para dor. Pode fazer, orientar a mãe a fazer compressa morna em região ali do pavilhão auricular, que ajuda a aliviar a dor da criança também, tá? Então, uma fraldinha que a mãe vai passar com um pano quente, ou se tiver bolsa térmica, colocar a bolsa térmica ali em cima do pavilhão, tá? E aquele calor local ajuda a ir melhorando aquela dorzinha que a criança está sentindo também. Mas a gente não pode esquecer de fazer analgesia para essa criança, tá? Soro fisiológico nasal, né? Então, a otite, geralmente, ela evolui daquele resfriado lá, daquele resfriado prolongado que a criança estava tendo. Então, estava com resfriado, estava com aquela congestão nasal, com aquele aumento de secreção, aquela secreção acabou indo para o canal auditivo e fazendo a otite. Então, a gente tem que lembrar a mãe do toalete nasal para diminuir a saída de secreção, a ida de secreção para o canal auditivo, porque quanto mais secreção vai, mais aumenta a pressão lá dentro, e mais dor a criança vai ter e mais prolongado vai ser esse quadro dela, tá? E os antibióticos, mesmo que seja infecção, que a gente pense ali numa infecção, numa otite causada por bactéria, a gente tem que pensar se a gente vai tratar essa criança com antibiótico ou não. É aquilo da gente pesar o risco-benefício para a criança e o princípio da não maledicência, né? Então, o antibiótico tem mais chance de fazer reação alérgica, de fazer desconforto gastrointestinal. É muito comum, como vocês viram, as infecções bacterianas de vias aéreas superiores, primeira escolha é a amoxicilina, né? O tratamento. Quando a gente está falando de infecção bacteriana. A amoxicilina é muito comum ela fazer diarreia na criança, tá? Então, é uma criança que provavelmente, quando a gente dá um antibiótico, ela vai evoluir com diarreia, então vai ter ali a queixa de dor abdominal por conta disso também, tá? Vai ter aquela alteração da flora bacteriana, tem mais chance de indução à resistência por conta do uso do antimicrobiano e alteração da flora, tá? Então, quem que eu vou sempre tratar? Naquele bebê menor de 6 meses que eu diagnostiquei otite, eu vou dar antibiótico sem sombra de dúvida, tá? Naquela criança que eu já tinha avaliado, tem uma otite, mas por enquanto não tem necessidade de tratamento com antibiótico, vamos reavaliando, e a criança ou evoluiu para uma pior ou não está melhorando, aí eu trato, tá? É uma otite média que já tinha melhorado, passou 2, 3 semanas e voltou a ter sintomas de novo, vou tratar também. Nos pacientes imunodeficientes, e aqui a gente vai lembrar de novo, nos pacientes desnutridos, tá? Paciente desnutrido a gente considera como imunodeficiente também, porque eles não vão ter uma sintomatologia, mesmo que faça uma infecção grave, ele pode estar ali, por exemplo, fazendo uma sepse, uma sinusite, uma meningite, algo assim, e às vezes não ter aquela sintomatologia clássica, exuberante, como numa criança normal. Então, paciente imunodeficiente, eu vou sempre pensar como tendo qualquer infecção, pode ser uma infecção grave, tá? Naquele paciente que já tem alguma alteração anatômica, né, alguma anomalia craniofacial ali que favoreça o prolongamento, o aparecimento e o prolongamento daquela infecção, tá? Ou quando já tem alguma outra infecção associada, como a gente viu lá, a faringoamidalite bacteriana, ela pode ter uma evolução com otite média aguda. Então, se eu tenho uma criança que tem a faringoamidalite e a otite, com certeza eu vou tratar, tá? Esse quadrinho, para a gente lembrar, então, naqueles pacientes menores de 6 meses, eu vou tratar todos eles, independente de ter otorreia, de ser uma otite bilateral ou não, sempre vou tratar, tá? Naqueles pacientes entre 6 meses e 2 anos, eu vou tratar aqueles que já tem a otite, que já tem a otorreia, tá? A gente vai fazer otoscopia ali, a gente vê que já tem aquela saída de secreção purulenta. Um paciente que já tem os sinais de
de gravidade, então, tem uma febre mais intensa, com uma recorrência mais frequente, uma criança que já está mais prostrada, que a gente vê que ela não está assim, no normal dela, ou é uma criança que a gente não consegue reavaliar em 48, 72 horas, eu vou tratar, tá? Naquela criança que não tem otorreia, mas tem a otite bilateral, eu também vou tratar, já vou começar com antibiótico. Agora, aquela criança nessa faixa etária, que tem ali uma otite, que é só de um lado, que não tem a otorreia, que eu consigo reavaliar, optar assim, por observar e reavaliar daqui 48, 72 horas, que a mãe tenha facilidade desse retorno para reavaliação, né? Não é aquela criança que está fazendo febre alta, febre recorrente, eu posso optar por observar e optar por reavaliar essa criança, ver como que vai ser a evolução dela, tá? Maioria das vezes, mais de 90% das vezes, o próprio organismo consegue ter a resolução dessa otite sem a necessidade da gente ter o uso de antibiótico. Por isso que a gente pode optar por observar a evolução desse paciente, tá? Naqueles maiores de 2 anos, que tem a otite com otorreia ou os sinais de gravidade, eu vou tratar todos. Agora, aqueles que não têm otorreia, mesmo que seja uma otite bilateral ou unilateral, se eu consigo fazer a reavaliação dessa criança em 48, 72 horas e não tenho sinais de gravidade, eu posso optar por observar, peço para a mãe voltar daqui 2 dias e a gente observa, vê a evolução dessa criança, que na maioria das vezes o próprio organismo vai conseguir fazer essa resolução ali, essa melhora do quadro, sem a necessidade do antimicrobiano, tá? Mas, mesmo nessas crianças que eu optei por observação e reavaliação, aquilo que eu falei lá antes, não esquecer de fazer analgesia, porque otite dói, gente. Não sei se vocês lembram, se vocês já tiveram recentemente, mas dor de ouvido incomoda e incomoda bastante, tá? Então, não pode esquecer da analgesia, analgésico simples, de pirona, paracetamol para essa criança, tá? Quando eu precisar tratar, então, novamente, primeira escolha, amoxicilina, que eu vou fazer 50 miligramas por dia, eu vou usar por 7 a 10 dias. Se eu usei recentemente a amoxa, menos de 30, 60 dias, a segunda opção, então, eu vou começar o tratamento com amoxa com clavulanato ou uma cefalosporina de segunda, terceira geração, tá? E nos casos daquele paciente que é alérgico à penicilina, eu vou usar a azitromicina ou a claritromicina para tratamento, certo? Era isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Alguém está vivo? Professora, Oi? eu tenho uma dúvida em relação à alergia alimentar. Por exemplo, tem médicos que pregam que a alergia à proteína do leite pode desencadear uma complicação, tipo sinusite. Eu queria saber se isso realmente acontece, se é verdade. Tiveram alguns estudos tentando relacionar isso, mas, assim, estudo confiável, fidedigno, a gente não teve uma resposta adequada, tá? Então, o que a gente tem hoje em dia, que a gente considera, é assim, alergia ao leite, manifestação respiratória, como única manifestação de alergia ao leite, não tem, tá? Não tem descrição disso, não tem relação com alergia ao leite. Que eles tentaram falar que daí o leite aumenta a produção de muco, aumenta a secreção, nesse sentido assim, tá? Mas conseguir comprovar mesmo com estudo sério, não foi feito isso, mas acabou pegando assim, então ficou aquela coisa meio que popular por conta disso, tá?
quando a criança já tem alguma outra sintomatologia da parte de infecção, de infecção por conta de infecção, não, desculpa, de manifestação de alergia, pode acontecer de ter associado alguma infecção respiratória, tá? Pode ter mais chance de ter. Mas a alteração respiratória, infecção ou aumento de produção de muco como única manifestação de alergia ao leite, não. Mais alguém, gente? Alguma coisa? Acho que não, prof. Então, é isso, gente. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, depois vocês mandem mensagem, tá? Já mandei os slides, vocês conseguiram pegar, né? Sim, eu... Lá. Então tá. Prof, não esquece de enviar a aula pra gente, de postar no Ava. Aí eu acho que é com a Gisele, né? Então, ela falou que os professores têm que entrar em contato com ela para ela ensinar a postar. Tá, qualquer coisa eu mando para ela lá a aula e daí ela posta para vocês também. Porque a gente tem alunas sabatistas, aí elas não conseguem participar no sábado. Tá. Mas essa gravação ela fica lá no Teams também, né? Vocês conseguem acessar pelo Teams as aulas? A gente não consegue porque é só e-mail institucional e a gente não tem. Ah, entendi. Eu vou ver com a Gisele depois, então. Qualquer coisa eu mando a aula para ela. Tá bom, prof. Obrigada. Nada. Tchau, gente.